Uma boa noite com a paz do Senhor. Uma boa noite com a paz do Senhor. Eita, Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu ia pedir um fundo musical, dá para colocar um fundo musical aqui? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Salmo 91, do verso 7. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Aleluia. Amém? Fecha sua Bíblia. Coloca a tua mão direita no teu coração. Aleluia, Senhor. Leva os teus pensamentos a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei qual é o tipo de luta que você passa. Eu não sei qual é o tipo de afronta que você está passando. Aleluia. Mas eu te digo uma coisa nesta noite. Que Deus está na casa para te abençoar. Deus está na casa para guerrear a tua guerra. Aleluia. Deus está na causa nesta noite para te abençoar. Eu creio, Jesus. Maravilhoso conselheiro, Aleluia. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nesta noite, Senhor, Rei da Glória, eu quero um anjo, meu Pai, para degladiar a favor da tua igreja. Que eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, a tua eleita, a tua amada. E joga por terra, Pai, todo embaraço, todo impedimento. Quebra nesta noite, Deus, todas as tranqueiras, Senhor. E derrama, Senhor, Rei da Glória, chuva de bênçãos, meu Pai, sobre a tua eleita nesta noite. Derrama, Senhor Deus de Israel, aquilo que tu queres derramar nesta noite, neste lugar, para que teu nome venha a ser glorificado, para que tu venha a ser exaltado, Senhor. E, Senhor, Rei da Glória, nós te damos graça por mais um dia de conquista, por mais um dia de vitória. Nós te damos graças, meu Pai, por estar de pés na tua presença para te glorificar em nome do Senhor Jesus. Quem crê, bate palma para Jesus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem economize nem glória, nem aleluia nesta noite. Aleluia. Glória sobe, glória desce. Hoje é noite de peleja, hoje é noite de vitória, hoje é noite de conquista. E Deus, Ele garante a nossa vitória. Deus, Ele garante a nossa vitória nesta noite. E eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O salmista, passando pelo deserto, pelos momentos difíceis da sua caminhada, da sua trajetória, levando um povo para chegar a uma terra que Deus prometeu. Quando o salmista Moisés, quando nós lemos o Salmo 91, nós não encontramos autor do Salmo 91. Mas, se nós formos estudarmos, nós vamos encontrar um autor que foi o autor Moisés, passando pelo deserto,
levando um povo para uma terra que Deus prometeu. Moisés orando, pedindo a direção de Deus. E quando ele fala no Salmo 91, do verso 7, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Pode se levantar, quem se levantar contra a tua vida, mas Deus tem promessa. Meu Deus. Deus tem promessa de nos colocarmos de pés na presença dEle, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia. Quando nós lemos o Salmo 91, no verso 7, a minha mente viaja lá para o livro de Josué, quando Deus entregou a Josué Jericó, e Jericó estava com as suas portas fechadas, ninguém entrava, ninguém saía. Quando Deus fez promessa para o povo de Israel, quando o povo começou a caminhar, quando Deus entregou Jericó nas mãos de Josué, e antes tinha espias, foi espias na cidade, tinha espias na cidade que Josué tinha mandado, e aqueles homens foram escondidos na casa de uma mulher, e essa mulher se chamava Raabe, e Raabe escondeu aqueles homens, guardou aqueles homens, e quando ela falou para aqueles homens, olha, quando vocês conquistarem Jericó, lembro da minha casa, lembro da minha família, não deixa nós perecermos também junto com eles. Aqueles homens falaram para ela, coloca uma fita de escarlate na tua porta. Quando nós entregar, quando nós conquistarmos a cidade, tu não vai ser atingido. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos revela que quando Josué fez o propósito com Deus, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele marchou, rodeando Jericó por 7 dias, no 7º dia, ele cercou 7 vezes mais, e Deus derrubou as muralhas de Jericó. As muralhas da direita caiu, as muralhas da esquerda caiu, mas a casa de Raabe não caiu. Ficou de pés na presença de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Sempre digo, e Jó confirma, Aleluia, Jesus. ele diz a si mesmo: quem poderá entender a mente de Cristo? Quem poderá entender a mente de Deus? Ninguém. Quando Deus fez o povo conquistar Jericó, Raabe foi morar com os israelitas, o povo de Israel, e Raabe, ela se casa com Salmão e começa a se gerar uma família. Raabe com Salmão gerou Boaz, e Boaz gera, e de Boaz se casa com Ruth e gera-se a família de Jessé. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus nos ensina que desde Abraão, desde a descendência de Abraão, até a descendência de Davi, 14 promessas de pés na presença de Deus. 14 promessas
descendência, a geração se multiplicou sobre a face da terra. E Deus tem promessas sobre a tua vida. Promessas de conquista. Aleluia. 14 gerações. Se nós lermos lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos encontrar a família de Jesus. A geração de Jesus. A geração de uma família, 14 gerações debaixo de bênçãos, debaixo de promessas, não de maldições, mas debaixo de promessa. Quando Rabi se chega a Deus, a maldição foi quebrada e se gera-se uma família debaixo de bênçãos. Quando nós nos chegamos a Deus, a maldição é quebrada. Deus, Ele quebra a maldição. Deus, Ele é bem claro com o seu povo, Ele dizendo, olha, tem dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aleluia, Senhor. Deus tem bênçãos sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Deus tem promessas sobre a tua vida. Na tua geração, Deus tem bênçãos. Deus quer quebrar maldições. Deus quer libertar. Deus quer limpar. Para o nome dele ser glorificado na tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós conhecemos muito bem quem era Rabi. Aleluia, Deus. Nós conhecemos quem era Rabi. A minha letriz. A mulher escolhida. A mulher que vendia o seu corpo. E Deus, Ele arranca. Aleluia. Lá do lamaçal do pecado. Deus, Ele arranca lá no chão. Aleluia. E traz para a presença dEle, para manifestar a glória dEle, para que dela viesse nascer a geração, aleluia, de Davi, de Jessé, a raiz de Jessé. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos. Às vezes a gente quer pegar uma força, na verdade. Bora para a igreja, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. Não é isso que às vezes nós falamos? Te converte, cria vergonha na tua cara. Nós esculhambamos. Se eu não perseverar em oração, não vou ver a glória de Deus. Se eu perseverar em oração e confiar na promessa que Deus tem para a minha vida, se eu não me determinar, essa palavra não vai sair deste papel para a minha vida, ela tem que sair deste papel para a minha vida, porque é testamento, se é testamento, vai se cumprir na minha vida. Eu sou herdeiro das tuas promessas, Deus, então vai se cumprir, Pai. A tua palavra é fiel e verdadeira. Vamos se levantar, Pai meu, Pai, oh amado Deus, contra a minha vida, mas não vai prevalecer, porque Senhor, Rei da Glória, eu estou escondido, eu estou guardado, eu estou respaldado diante da tua palavra. Esse mês vai ser mês de propósito, isso vai deixar o carro. Propósito de campanha. Vão ser essas 3 sexta-feiras que vem deste mês. A
próxima sexta-feira nós vamos estar aqui. Aleluia, Senhor. Este propósito são 3 unções. Aleluia, Deus. E cada unção vai ser diferente. Aleluia, Senhor. Cada unção do óleo vai ser diferente. Você vai dar testemunho da grandeza de Deus, do poder de Deus nesta campanha. Amém. Deus vai abrir porta onde não há. Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Porque eu creio. Porque a minha fé alcança a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser noite de vitórias. Aleluia, Deus. Vai ser noite de conquista. Vai ser 3 sexta-feiras de muita glória, de muita bênção. Aleluia, Deus. Eu creio. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já estou preparando os louvores que vai ser para a campanha. Nós temos que conquistar o que está aqui neste livro. Aleluia. Eu tenho que conquistar as promessas que Deus deixou neste livro e vai acontecer. Porque Ele não é o homem que vinha mentir, é o filho do homem que vinha se arrepender. E Ele não entra em contradição com a sua palavra. Mas Ele vai abençoar aqueles que querem. Ele vai libertar aqueles que querem. Ele vai fazer milagres naqueles que se determinam, que têm fé, determinação, coragem, ânimo. Você pensa, quando Raabe escondeu aqueles homens, a cabeça dela queriam colocar numa bandeja. A cabeça dela estava prêmio. Os homens foram lá na casa dela, viram tu esconder 2 israelitas aqui dentro da tua casa. Disse: olha, por aqui eles passaram, mas aqui não ficaram. Eu creio que eles pularam o muro, saíram pelaquela janela. Eu creio assim. A casa de Raabe naquelas muralhas, e a mão de Deus é assim. A glória de Deus assim. Se eu vou guardar, eu vou proteger. Não importa quem olha para os defeitos dela, quem olha para os erros dela. Não importa quem julgue ela pelo que ela é. O que importa que ela é minha. O que importa que ela se determinou. O que importa que ela tomou atitude. O que importa é que ela é escolhida e decanta cheia de Deus é magnífico, Deus é santo, poderoso. Ele pega a mente do homem, ele confunde. Ele confunde. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele quer fazer, ele faz e acontece. Ele não pergunta para A, para B, para C, para D o que achou. Ele fez e está feito e acabou-se. E quando ele faz perfeito. E quando ele faz não só para a minha geração ser abençoada. Ele faz promessas na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. E a minha primeira, segunda, terceira e quarta geração está debaixo de bênçãos do Senhor. Está debaixo de bênçãos de libertação do meu Senhor.
pensou? Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus nos separou? Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu sou bonito. Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu sou charmoso. Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu tenho dinheiro. Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu uso o melhor perfume. Sabe que Deus me escolheu? Porque eu não tenho defeitos. Sabe por que Deus me escolheu? Porque eu sou careca. Analisa a tua vida nesta noite. Por que Deus te escolheu? Por que Deus te escolheu? Que é para as maldições serem quebradas no meio da tua família. Para as maldições serem quebradas no meio dos teus. Para que as maldições venham a ser quebradas. E o nome do Senhor ser glorificado. Porque Ele viu em você coragem, Ele viu em você determinação, Ele viu em você fé, Ele viu em você atitude. Glória a Deus. Ele não olhou para mim porque eu tenho dinheiro. Eita, glória. Ele não olhou para mim porque eu tenho um carro, uma moto. Ele olhou para mim como ele olhou para Raab. Ele viu uma mulher de atitude. Aqui tem homens e mulheres de atitude na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está gerando bênçãos sobre a tua vida. Deus está gerando bênçãos sobre a tua casa. Deus está gerando bênçãos nesses teus sonhos, nesses teus projetos. Achei interessante que um homem que foi lá, que Raabe escondeu, Raabe se apaixona por ele. Ele se apaixona por Raabe. Salmão. Ela se juntou, ela foi para o meio do povo israelita. Ela estava lá no meio do povo israelita. Eu creio que Raabe não sabia orar, que Raabe não sabia ler a palavra de Deus, que Raabe não sabia louvar, mas tem um que é mestre dos mestres, para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para te dar conhecimento, mas tem que ter atitude na presença dele, tem que ter fé, tem que ter determinação. Glória a Deus. Raabe foi para lá com os israelitas, se casou com Saul. Aleluia a Deus. Aí nasceu Boaz. Olha como Deus faz. Aí Deus pega uma meretriz, se casa. As mãos de Deus sobre a vida de Raabe e sobre a vida de Salomão. Diz: eu vou abençoar a tua casa. Eu vou quebrar a maldição, vou abençoar a tua casa. Nasce Boaz. Quando Elimelec, o Noemi, sai de Belém de Judá por causa de falta de pão, porque houve fome, porque houve seca, foram para a cidade de Moabe. Lá morre Elimelec e seus 2 filhos, e fica 3 viúvas dentro de uma casa. E chegou aos ouvidos de Noemi: Deus começou a visitar a tua cidade com pão, começou a chover em Belém de Judá. Ela se levanta, ela diz: eu vou retornar para a minha pátria, eu vou retornar para a minha casa. As 2 noras ouviram. Ela arrumou as coisas dela, as 2 noras, uma direita e outra da esquerda, acompanharam.
Mas teve uma que não suportou a caminhada. Teve uma que olhou para os seus pés e viu seus sapatos se acabando. Vocês vão ficar mesmo aqui em Moab. Mas teve uma que se levantou e disse assim mesmo: disse, olha, Noemi, para onde tu fores eu vou contigo. Se tu dormires no relento, eu vou dormir contigo. Se tu comeres pão, eu vou comer junto contigo. Tem mais ainda, Noemi, o teu Deus vai ser o meu Deus. Olha Deus transformando, quebrando a maldição e aleluia, transformando em bênção. Traz uma lá de Moab que era cheia de maldição. Vai se casar com Boaz. Tiveram filhos. Nasce Obeder, que foi o pai de Jessé, o pai de Jessé, desculpa. E de Jessé vem Davi. E Deus mantendo a promessa em pé. Deus mantendo a promessa de um começo de uma geração de 10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nasce, aleluia, de uma geração, de uma família. Nasce, aleluia, José, que foi pai de Jesus. É bênção ou não é bênção? A maldição foi quebrada. Como é que Jesus, ele vem de uma raiz que era, uma era prostituta, outra era idólatra, e Deus transforma a maldição em bênção. Aleluia a Deus. Antes eu era maldição. Antes nós éramos maldição. Deus arranca, quebra o vínculo maldito, quebra a maldição, transforma em bênção. O meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida, e não é qualquer tinta, não. Foi com o sangue do meu Senhor Jesus, e esse sangue nos garante vitória. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou levantar o troféu da vitória no meio desse deserto. Eu vou levantar o troféu da vitória no meio desse contigo. Eu vou levantar o troféu da vitória no meio dessa contenda. Eu vou levantar o troféu da vitória, porque Deus está comigo. Aleluia a Deus. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, ele faz uma parábola. Ele diz assim mesmo: o homem sábio edifica essa casa onde? Então, a mesmo vento, a mesma água que correu sobre aquela que estava edificada na rocha, que correu daquele que estava edificado na areia, correu também naquela que estava na rocha. Aleluia. Eu sou edificado na rocha. Aleluia. Eu estou edificado naquele que me escolheu. Eu estou edificado na rocha verdadeira, que é o Senhor dos Exércitos. Eu estou justificado, eu estou guardado, eu estou escondido, eu estou respaldado diante daquele que me escolheu, diante daquele que me separou. E todos os dias eu quero me alicerçar na rocha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia a Deus. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Eu aceitei Jesus no dia de festa. Eu aceitei
Jesus dia 12 de outubro do ano 2000, Dia das Crianças. E tinha uma festa na igreja. E eu não sabia. O diabo me oprimia tanto na cachaça que você nem imagina. Todo dia eu bebia. E antes de eu aceitar Jesus, eu tinha enchido a cara. Aí eu ouvi falar do Jesus dos crentes. Aí eu falei para o irmão, que era dirigente da igreja, ele disse, eu vou lá visitar, isso eu vou te buscar para cá. Eu disse, não se preocupe que eu vou lá. Aí cheguei meio retraído, fiquei lá na esquina, de braços cruzados. Aí ele me viu e foi lá, pegou no meu braço, foi acompanhando ele. Logo na entrada, tinha um banco à minha direita. Entrei, sentei e fiquei lá atrás. O culto começou às 7h30 da noite. Quando deu 8 horas da noite passada, o pastor presidente que estava visitando a igreja, a congregação, pastor Paulo César, da Assembleia de Deus, vocês já ouviram falar. Com o tempo ele morou aqui no Pará. Meu pai da fé dorme com meu Senhor Jesus. Descanse. Aí ele disse a si mesmo, hoje eu quero apresentar nossos visitantes. Hoje eu quero apresentar os visitantes. Quando ele disse eu quero apresentar os visitantes, eu me levantei e caminhei no rumo dele. Olhei nos olhos dele e disse a si mesmo, hoje eu quero esse Jesus dos crentes. Aleluia a Deus. Aí ele disse, dobra o teu joelho, filho. Eu dobrei meu joelho. E aquele homem começou a orar. Quando aquele homem começou a olhar, Deus abriu os céus. E Deus fez eu ver os fardos Ele tirando dos meus olhos. Aleluia a Deus. E fez eu ver as maldições sendo quebradas. Aleluia. Ele fez eu ver os fardos malditos, a qual o diabo me oprimia. Deus me libertando, Deus tirando. Aleluia a Deus. Eu levantei de lá um novo homem. Aleluia a Deus. Terminou o culto, Coca-Cola e bolo. Dia das crianças. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é tremendo. Deus, Ele pega aqueles lá do monturo, Ele traz para a glória dele. Aleluia a Deus. Deus, Ele pega aqueles lá do mundo, Ele traz a glória dele, o nome dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado. Aleluia a Deus. Eu tinha uma Bíblia que eu acho que era do tamanho desse celular. Todos os cultos eu fazia assim e orava. A minha mão fazia assim. Aleluia. Aleluia a Deus. Eu abri meus olhos e não acredito. Pensa que som. Não acredito. O tamanho dessa Bíblia pesa tanto assim. Vou levantar de novo. Aleluia a Deus. Fazia assim. Aleluia a Jesus. Das minhas orações de um ignorante. Aleluia. Eu dizia assim, Deus,
quer de mim? Aleluia a Deus. O que tu visse em mim, Deus? Aleluia a Eu não Deus. sou nada, Pai. Eu sou um farrapo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é isso que está acontecendo na minha vida? Explica-me. Eu quero entender. Chamei o meu pastor e disse assim mesmo. Eu disse, pastor, você não explica comigo. Acho que não. Uma visagem que eu estou vendo aí. Ele disse assim, filho, dessas águas do batismo. Aí eu queria entender. Batizar de novo. Obedeci, desci as águas. Eu estava sentado. Aí deixei de sentar atrás para sentar na frente, no terceiro banco. Teve um culto que eu sentei, e como de costume, e ser antigo, colocar a mão no queixo. E eu vi um ser tão bonito descendo do altar, vindo na minha direção. Eu olhando para ele. Aleluia. Ele chegou comigo. Era mais ou menos esse tamanho, mas só que era bem trabalhada. 3 garrafas de barro, de argila, bem trabalhada, as bordas dela bem trabalhadas. Aleluia. Ele fez eu abrir minhas mãos e engatou as 3 garrafas nos meus dedos e foi embora. Quando ele foi embora, fez assim. E quando eu voltei para olhar, cadê as garrafas? Sumiram. Sabe como eu olho para a vida de Raab? Deus moldando, Deus trabalhando, Deus lapidando, Deus tirando, sabe o que é aquelas pedrinhas que estão no barro, que impede da adoração aleluia, da minha e da tua adoração subir. Deus, ele começou a moldar. Deus, ele disse, olha, essas 3 garrafas estão vazias, falta óleo dentro delas, eu vou colocar óleo, eu vou transbordar de azeite, para o meu nome ser glorificado, porque minhas bênçãos não param em ti, as minhas bênçãos vai alcançar gerações da tua família, da tua descendência, o meu nome ser glorificado. Ai, declara. Deus me deu o privilégio de ser arrebatado 2 vezes. Deus me deu esse privilégio. A primeira vez foi arrebatado tomando café. Eu me curvei, comecei a orar, comecei a agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Veio alguém e me tomou. Me levou dentro de uma igreja. A igreja que eu aceitei Jesus. E ao meu lado tinha uma criança. Aquela criança segurando as minhas mãos, me levando dentro da igreja. O cabelo dele, bem liso, chega a brilhar. Me levando dentro da igreja.
E quando eu voltei, eu perguntei: o que significa, Deus? Você estava mais ou menos com um mês de crente. O que significa isso, Deus? Aí foi para o meu dirigente. Se Deus me mostrou, me levou assim, 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 e viu uma criança. O que é isso? Isso não sabe se você. Eu pode entender até agora. A criança está simbolizando a igreja do Senhor. E Deus vai fazer um grande reboliço dentro da igreja e vai trazer coisas novas. Pensa numa congregação humilde de madeira. E quando aceitei Jesus naquela igreja, tinha muita cabra, Cristo. Terminava o culto, eu ficava matando cabras. Limpei a secretaria. Ninguém podia entrar na secretaria por causa de cabras. Limpei. As nossas consagrações começavam às 6:30 da manhã e até 11 horas da manhã, de joelho com pó, com o rosto no pó. Hoje, se ficar 10 minutos de joelho, vai dar cãibra. Não é verdade? Pense numa mulher de oração, era rápida. Pense numa mulher, para ela ter salmão, ela teve que orar, ela teve que buscar, ela teve que se determinar em oração, em joelho. Pense numa mulher para se casar com Boaz também, quando veio da terra de Moabe, foi uma mulher que orou e foi instruída por outra mulher, mulher de oração, mulher de determinação, mulher que olhou para o poço que estava na casa dela, estava entulhada. Ela disse: nós vamos tirar o entulho, porque tem coisas novas por aí, tem águas novas por aí, e veio águas novas. Aleluia, veio o meu Senhor Jesus, carregou aquele madeiro por mim e por você, derramou seu sangue ali na cruz, nos comprou com sangue, para que o nome dele viesse ser glorificado e as maldições sendo quebradas. Glória a Deus. Se eu te amo, Deus, presta atenção. É maravilhoso. Isso eu vou falar aqui. As maravilhas de Deus, a gente vai fazer uma vigília. Aí vamos fazer mingau, vamos fazer bolo, pudim, aquele quarentão, não é verdade? Pensa no quarentão gostoso. Para nós recebermos as bênçãos de Deus, a gente tem que estar na posição. Para a gente receber e para a gente ser moldado por Deus, a gente tem que estar na brecha. Se não estiver na brecha, não é moldado. Se não estiver na brecha, não vai ver a glória de Deus. Tem que estar na brecha para ver a glória de Deus. Tem que estar na fenda para ver a glória de Deus. Tem que estar na fenda para ser moldado por Deus. E não é fácil. Sabe o que Jesus disse? Filhos, quando vocês pensam que vocês estão fortes, é que vocês estão fracos. E quando vocês pensam que estão fracos, é que vocês estão fortes. Somos fortes. Nós temos as nossas fraquezas.
pecaminosas. Mas nós temos um Deus que nos sustenta com a destra da justiça dele, para nos entregar a vitória. Fique de pé nesta noite, igreja. Quero louvar um